Boa tarde, alunos do segundo ano. Vamos falar um pouco sobre o realismo artístico aqui no Brasil. Estamos no período do século XIX, em que a Revolução Industrial já aconteceu um ano atrás, no caso no século XVIII, e estava no auge. Que auge era esse? Das fotografias. Não se tinha mais aquela procura de pintores pelo autorretrato, mas sim a febre em relação às fotografias. Não só fotografias, mas todos os setores estavam em ascensão. Era um momento de modas, era um momento de busca pela modernidade, e o homem estava à procura dessa modernidade. O realismo em oposição ao romantismo. O romantismo era mais idealizado, vinha com suas obras mais focadas em coisas abstratas, diferente, também coisas sublimes, diferente do realismo. Agora, o homem quer retratar a sociedade como ela é, denunciar as mazelas e, claro, e objetivo. Essa era uma das características do realismo, ser claro, objetivo e mostrar a realidade nua e crua. Dessa forma, eles quebraram toda aquela idealização que temos no romantismo. Além disso, as pinturas realistas, não só nas pinturas, mas também nas obras literárias brasileiras, o que eles tentavam demonstrar, eram os preconceitos raciais, era a sexualidade, eram temas tratados, voltados para a sociedade, né? Muitas vezes para a burguesia, uma crítica à burguesia. Um exemplo é Machado de Assis, que se destaca com sua obra, né, na nossa literatura riquíssima, essa que temos culturalmente, né, isso. Ele se destaca com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que há uma crítica em relação à burguesia, à sociedade carioca, à sociedade do Rio de Janeiro. Então já há resquícios, né, dessas críticas nessas obras, e Machado de Assis também não só se destaca como um dos escritores do realismo, como também a psicologia, né, que ele utilizava em seus personagens, e também o realismo como um todo. Há as características da psicologia. O homem passou a pensar, a demonstrar o que não estava bom, o que estava incomodando no meio social. Com isso pôs-se a retratar em suas obras, não é isso? Vou citar para vocês aqui alguns artistas que temos realistas de pinturas. Nós temos Jean François. Jean, ele pintou o quadro O Ângelus, né? E também as respigadeiras. As respigadeiras eram camponesas. Ele passou numa certa colheita e viu umas camponesas catando restos da colheita. Ou seja, no seu quadro ele retrata as respigadeiras, como ele colocou o nome. Elas estão rasgadas, com roupas bastante rasgadas, e observa-se que há necessidade delas levarem aquele alimento para a família dela. Ora, temos o que? Uma crítica,
né? Uma crítica socialmente. Por quê? Porque observa que elas não tinham alimento suficiente e que eram obrigadas a ir para o campo a catar alimentos de uma forma humilhante, né? Uma forma degradante. Então, nas pinturas de Jean tem muito disso. E além dessa, né, nós temos o Ângelus. O Ângelus é um momento em que a mulher e são um casal, são camponeses, estão no campo e observa-se uma pintura bastante fraca, como eu quero dizer, são cores neutras, não é mais aquelas cores fortes do expressionismo, mas sim uma cor neutra, uma cor que denuncia, mas que também uma cor que não é tão, não ofusca bastante os olhos. O realismo tem bastante disso. E o Ângelus é o momento das 6 horas, né? O momento da Ave Maria, em que o casal está aos redores do campo e lá ao fundo, né, da imagem, do quadro, tem-se uma igreja. Então percebe-se que o sol ele está se pondo. Então observa-se que é o momento da Ave Maria e que a mulher ela coloca suas mãos sobre o busto, olha para a terra e começa a rezar, assim como o esposo também faz. Então no realismo, as pinturas elas são humanísticas, né? Elas sensibilizam. Outro pintor, outro artista conhecido desse momento é Gustavo Colbert. Gustavo Colbert, ele, ele tem um quadro que o nome do quadro é Os Quebradores de Pedra. Ele ia passando, né, nesse momento e registra um senhor e um jovem quebrando pedras. E o que é que, levantando uma análise por trás desse quadro, o que é que esse quadro quer nos passar, Os Quebradores de Pedras? Demonstra o serviço árduo de um senhor que já, né, aparentemente já poderia estar aposentado, mas não está, e um jovem. E observa-se que ao fundo do quadro não há um horizonte, mas sim umas pedras que estão cercando e simboliza, né, analisando o quadro, simboliza que esse senhor e esse jovem, eles estão cercados, tanto economicamente como seus corpos, né, como sua vida estão presos esse momento, por não poder estar em outro local, mas sim estão escravizados, estão oprimidos, jogados no campo trabalhando, porque isso é o que o realismo quer passar. A opressão em relação à burguesia oprime os mais fracos, a desigualdade. É isso que as pinturas do realismo quer passar. A desigualdade social, a fome, a prostituição, quer passar a falta de mantimento, de alimento, que no geral é a desigualdade social, né? Ou seja, criticar esse momento que foi o realismo, diferente do romantismo, que já não quer mais aquela forma de idealizar, mas sim agora de mostrar as mazelas sociais. Então é isso. As características da pintura realista é isso, é demonstrar de pinceladas, né, de uma maneira de pintar não tão mais agressivo como o expressionismo, mas sim demonstrando a realidade como ela é.